Aleluia. Que bom estarmos aqui nessa manhã. Que bom é podermos cooperar com a obra de Deus. Que bom é podermos estarmos juntos louvando e bendizendo o nome do Senhor. E a gente precisa ir direto ao ponto. Então abre a sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A gente está falando sobre anseio pela eternidade. E a gente vai falar um pouco mais hoje. E nós temos ceia do Senhor, amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Obrigado, queridas. A gente está falando sobre esse tema. A gente não tem muito tempo para discorrer sobre ele hoje. Nós vamos liberando porções semanais. Só que algumas coisas que nós falamos na semana anterior, a gente vai ter que repetir, sempre repetindo, para a gente fixar o entendimento, para que a gente possa absorver de cada vez mais e melhor o que o Senhor está liberando como tônica para nós nesse mês, amém? Eclesiastes 3,11 diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, do começo até o fim. Então nós falamos na semana passada que aqui esse versículo, a gente pode dividi-lo em 3 seções. A primeira, Deus fez tudo formoso, apropriado ao seu tempo. Essa é a primeira seção. A segunda e colocou a eternidade no coração do homem. Essa é a segunda seção. E a terceira parte ou seção sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez do início até o fim. Então, se for só uma questão de interpretação, a gente pode pensar, interpretação textual, a gente pode pensar que tem um contraditório aí. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, mas o homem não pode descobrir as obras que Deus fez do princípio até o fim. Uma simples interpretação de texto, pensando na primeira e na terceira parte, pode parecer contraditória a segunda parte. Mas é exatamente a segunda parte que dá sentido a todo o versículo. Por quê, pastor? Porque Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Tudo por Ele, por meio dEle, para Ele, sua vontade soberana. Ok? Essa é a primeira parte. E a última, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez do princípio até o fim. Mas como assim? Se Deus fez tudo formoso ao seu tempo e colocou a eternidade no meu coração, como eu não posso descobrir? Estou incapacitado de descobrir as obras que Deus fez do início até o fim. Embora numa interpretação textual possa parecer contraditório, mas é só você olhar um pouco mais através das lentes da eternidade por revelação que fica fácil você entender. Eu não posso descobrir as obras que Deus faz do início até o fim. Você quer um versículo? Olha aqui para mim. Você quer um versículo que vai nos ajudar no entendimento? Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Está falando de quê, irmão? Está falando de futuro. Ele não disse assim, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai ser exatamente assim como eu estou te mostrando. No caminho eu te mostro, no caminho eu vou desvendando, no caminho eu vou revelando, no caminho eu vou abrindo os teus olhos. Obrigado, Sara, pelo seu amém. Porque a gente vai precisar sair do aspecto poético, não que ele não exista, mas entrarmos no aspecto prático. Então ele diz: Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas esse não pode descobrir pelo intelecto o que Deus fez do início até o fim. E essa é a nossa mania, querer esquadrinhar a vontade de Deus. Não, porque se Deus fez assim, agora Ele só pode fazer assim. Irmão, cada um, a gente veio de Itajaí ontem, a gente veio no voo conversando com um pastor, um amigo, ele toda hora dizia: você está numa estação e eu estou em outra. Irmão, cada um sabe a estação que está na vida. E que cada um de nós desistamos de querer esquadrinhar as obras que Deus fez com o intelecto. Porque a seção do meio, a segunda parte, nos ensina como vamos entender passo a passo o que Deus fez. E segundo a resposta que vamos dando a Ele, com base nessa segunda parte aqui do versículo, nós vamos então tendo descortinado para nós, ou descortinadas para nós,
cada estação de Deus. Como, pastor? Explica. Então não tem como eu, com o intelecto, entender o que Deus fez. Mas só tem como, pela realidade da eternidade no meu interior, dizer sim àquilo que Ele está propondo para mim enquanto indivíduo. E dar passos com os joelhos trementes, às vezes com os pés afundando em algum momento na caminhada que a gente não pôde suportar, não conseguiu lidar. Mas crendo que a eternidade do nosso coração vai fazer com que nós, passo a passo, possamos ir vendo o Senhor desvendar diante dos nossos olhos. E a gente diz, e Ele continua. A eternidade que eu coloquei no teu coração não te dá superpoderes para ver o futuro. Te dá força, te dá sobriedade e te dá sobre todas as coisas paixão e desejo pela minha presença, para que você viva alinhado com a minha presença, suportando cada estação, amadurecendo, para que você seja luz na tua geração. Não é um trabalho de intelectualidade, é um trabalho de revelação diária a partir da nossa rendição à vontade dEle nas estações da nossa vida. Se você crê nisso, se expresse, por favor. Se expresse, por favor. Libere a tua expressão de adoração a Ele. Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, precioso Jesus. Eu amo o som da sua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu amor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Você pode declarar isso nessa manhã? Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: essa é a boa parte que nunca será tirada. Então Ele fez tudo formoso ao seu tempo. Nós não podemos descobrir, arrazoar com a mente, mas com a eternidade no nosso interior, nós podemos dar passos em direção à sua vontade. E dia a dia, vivendo o descortinar, vivendo
gradativamente a revelação da sua vontade. Quanto mais nos entregamos, mais revelação. Quanto menos nos entregamos, menos revelação. É assim que nós vamos, passo a passo, entrando na vontade do Senhor. Não é com o intelecto, porque se a gente quiser entrar muito com o intelecto, vai bugar a nossa mente. Está comigo até aí? Amém? Agora, eu falei na semana passada, e eu vou ter que dar uma corrida porque nós não temos muito tempo, é só para tentar recapitular, que para a gente poder falar de eternidade, nós vamos ter que fazer o contraste com a transitoriedade da vida humana. Não tem como eu pensar em eternidade pura e simplesmente falando de eternidade. Eu preciso pensar no que Moisés falou no Salmo 90, que a vida do homem é 70 a 80 anos. Não dá glória a Deus para você viver mais. Mas Moisés deixou isso bem claro no Salmo 90, para mim e para você. 70 a 80 anos. É por isso que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo mesmo. Muita coisa. 70 a 80 anos. O que passar disso é canseira e enfado. Então, quem já passou dos 40, como eu, não precisa levantar a mão. E quem está perto aí, já dos 39, 38, já se sinta nesse lugar. Já estamos na metade. Ladeira abaixo agora, né, irmão? Amém? Glória a Deus. Então, para a gente falar de eternidade, nós vamos ter que falar sobre a transitoriedade do homem. E eu mencionei na semana passada Eclesiastes 7. E contei para vocês que uma vez eu estava no enterro, no sepultamento de uma pessoa muito amada, com um pastor que foi minha maior referência na igreja onde eu fui criado. E os parentes daquela pessoa que estava sendo sepultada pediram para que eu ministrasse ali, naquele momento. E eu, lógico, dei a honra para o pastor. Ele falou, não, você vai lá e fala. Aí eu falei algumas coisas, e ele em poucas palavras, leu esse versículo, em poucas palavras, Eclesiastes 7:2, isso, vamos trabalhar com data show. Melhor é ir à casa onde há luto. Eu li esse texto e não falei o que ele disse. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que considerem tal fato. Preste atenção, não precisa levantar sua mão, mas eu sei que a maioria aqui, ou se não todos, em algum momento, em algum sepultamento, refletimos profundamente sobre a brevidade da vida, fizemos votos com Deus e conseguimos por um tempo cumprir, depois afrouxamos, outros conseguiram por mais tempo, talvez você esteja cumprindo até hoje. Faz sentido? Pelo menos faz sentido para você? Então, naquele sepultamento eu falei sobre isso. E o pastor depois falou sobre, pegou o mesmo texto e enfatizou o seguinte: a Bíblia não está dizendo que considere o fato de estar num velório, ou estar num sepultamento, ou na casa de alguém que está enlutado. Considera isso. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Ela está dizendo, prefira isso. É forte, Brasil. A Bíblia está dizendo, prefira isso. Nós, na nossa zona de conforto, a nossa mente, né, dizem os especialistas que a nossa mente não consegue diferenciar muito o que é fantasia do que é realidade. Real e imaginário. E por muitas vezes somos conduzidos pelo imaginário achando que é real. E nós precisamos, de uma vez por todas, submeter nossa mente, nossa alma, pensamentos, vontades e emoções ao Espírito Santo, para que possamos pelo menos julgar segundo a reta justiça, ou segundo a vontade de Deus pelo Espírito, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Segundo o Espírito Santo, possamos julgar as situações que se desenrolam na nossa frente, que se apresentam para nós. Mas o texto, voltando aqui, ele está dizendo, é melhor ir à casa aonde há luto, do que a casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Todos voltaremos para o pó de onde viemos. Só que a nossa mente insiste em pensar que temos o controle dos nossos dias. Depois de 90 anos eu posso morrer qualquer dia. Depois de 105 anos eu posso morrer qualquer dia. Mas isso não é uma verdade. Nós não temos o controle sobre os nossos dias. E o escritor de Eclesiastes está dizendo, é melhor estar na casa do luto. É melhor refletir sobre a brevidade da vida. É melhor refletir sobre como o tempo passa tão rápido. Então, para pensar em eternidade, eu vou precisar fazer o exercício diário de pensar sobre a brevidade da vida. E nós mencionamos também Tiago 4, 14 e 15, que diz,
Pode botar aí para nós, Tiago 4,14. E diz, vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Na geração do homem no centro. Isso é um soco na boca do estômago. Porque o que é a vossa vida? Ou o que é o tempo da vossa vida? Não é uma coisa que você pode julgar ou possa, de forma equivocada, imaginar ter o controle. E deve considerar, e eu vou abrir o parênteses, deve considerar a questão da imortalidade. Como nós citamos na semana passada. A gente se engana pensando que imortalidade é o mesmo que vida eterna. Imortalidade não tem a ver com, ou vida eterna, não é a mesma coisa que imortalidade a partir do corpo que nós vamos receber para viver após não estarmos mais nesse tabernáculo. Então Deus é eterno, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Agora, quando Jesus vence a morte, o homem passa nós vamos receber um outro corpo na ressurreição, e o homem passa então a viver a vida eterna, porque Deus outorgou para ele a vida eterna. Mas nós precisamos considerar que o inferno é morte eterna, não é, a vida não acaba, agora é tormento e terror eterno. Mas falando com os salvos, nós não queremos entrar nesse aspecto, nós vamos passar por alguns aqui, nos próximos domingos nós vamos entrando um pouco mais. Então nós só queremos mencionar a questão da brevidade da vida. Amém? Agora, quando a gente fala sobre brevidade da vida, a gente vai precisar começar a pensar, e aí você já pode colocar aí para nós, 1 Coríntios 15, 9. 1 Coríntios 15, 9. Pensando na brevidade da vida, a gente tem que começar a pensar em 1 Coríntios 15, 9. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas eu gosto mesmo é da versão que diz o mais miserável de todos os homens. Então nós somos o mais miserável de todos os homens. Então, preste atenção, a obra salvífica de Cristo Jesus não fala apenas de vida boa nessa terra, porque se nós pudéssemos entrar na parábola do rico e do Lázaro, aí a gente pode um dia só falar sobre isso. Aí buga geral, porque Lázaro era um mendigo e o rico era rico. E um estava no seio de Abraão e um no tormento eterno. O rico estava no tormento eterno. E o mendigo, cujo nome do mendigo era citado, mas do mendigo Lázaro, esse estava no seio de Abraão. Quem está comigo aqui? Então isso é contraditório ao espírito desses dias. Nós não estamos falando sobre fazermos voto de pobreza para sermos salvos. Eu não estou falando sobre finanças aqui. Eu estou falando sobre concepção de salvação e reino. De ideia embutida, introduzida de forma imposta na nossa mente por tantas vozes nesse mundo, para que a gente pense nas coisas dessa vida e percamos a eternidade, mesmo vivendo uma vida teoricamente boa, no aspecto econômico, enfim. Quem está comigo aí? Então o apóstolo Paulo está dizendo, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, para falar de eternidade, nós vamos ter que considerar a transitoriedade da vida humana e entender que quando falamos de evangelho, nós não estamos falando apenas de vida nessa terra. Nós estamos falando de eternidade. O outro texto usado, que eu tenho usado, é Filipenses 3, 13 e 14. Aqui nós temos uma outra chave para a gente avançar. Diz assim o apóstolo Paulo. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, diz ele, eu não julgo haver alcançado, mas eu tenho uma coisa para fazer. Eu preciso me esquecer. Não é o apóstolo Paulo falando assim, ó, eu agora vou pedir a Deus que
para ter uma amnésia, esquecer do que ficou para trás. Não é nesse sentido. Ele está dizendo assim: eu preciso deixar o que ficou para trás para trás. Eu não tenho como voltar. Irmão, olha aqui para mim. Nem eu e nem você temos que conseguimos voltar. O que nós precisamos agora, ele está dizendo, mais uma coisa eu faço. Eu não tenho duas. Eu só tenho como fazer uma coisa. E o que é que eu faço? Eu deixo o que ficou para trás e avanço para o que está diante de mim. Tem um pastor muito querido que ele fala: não é um adiante como que na frente, é o diante como que um portal aberto, me dando a possibilidade de, a partir de entrar nesse portal que está diante de mim, no meu adiante, viver a plenitude da vontade de Deus. Então ele está dizendo, eu não tenho mais como voltar. Não é sobre amnésia, é sobre o que eu vivo hoje, é a colheita de ontem. Mas o que eu vivo hoje é ensinamento de Deus para amanhã. Deixa eu te falar uma coisa, que de manhã eu estava orando e eu pensei em Jacó. No domingo passado a gente estava orando e o Senhor falou: em céus abertos até Jacó fugitivos são alcançados. E o que o homem pode julgar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre A ou B, de um jeito, Deus está dizendo: eu não tirei as minhas promessas da vida de Jacó, eu só precisei ensiná-lo num processo cada vez mais intenso. Dá um sorriso, irmão. Dá um sorriso, ainda que vozes queiram dizer para você alguma coisa, eu quero te dizer: se tu tens palavras de Deus sobre a tua vida, promessas de Deus sobre a tua casa, o que tu precisas nas estações da tua vida é rasgar o teu coração, porque Deus te chama de uma boa obra. Filipenses 1:6, a escritura, não sei se é o 6 ou 8, a Bíblia diz: porque aquele que começou em vós uma boa obra é fiel para completar e aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então deixa eu declarar isso sobre a tua vida. Em lugares de céus abertos até Jacó fugitivo é alcançado. Jacó estava em fuga, e posso te falar uma coisa pesada? Deus não estava nem aí, entre muitas aspas, para a fuga de Jacó. Deus só queria encontrá-lo na fuga dele e dizer: ainda que tu fujas, existe uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, que não vai te deixar em paz. Aonde você for vai te perseguir. Então se rende logo, cara, porque eu quero te fazer amadurecer. Eu quero te fazer ser um homem de verdade. Mesmo que na tua idade cronológica isso pareça que você já pensou que já era, mas eu quero te levar para o lugar de maturidade, porque as promessas sobre a tua vida e sobre a tua casa estão vivas, e ninguém pode mudar isso. Então somente você se renda. Então em lugares de céus abertos até Jacós em fuga são alcançados. Então não deixa o inimigo te arrebentar. Levanta suas mãos e diga: Senhor, amadureça-me. Levanta suas mãos e diga: Senhor, oh, como eu preciso, oh, como eu desejo. A gente precisa avançar no entendimento. Ele diz: não julgo haver alcançado, mas eu me esqueço do que ficou. Não como alguém irresponsável ou que... Não. Como alguém que diz: eu não posso mais acessar lá. É daqui para frente, naquilo que Deus está fazendo. Eu preciso entrar no que está diante de mim, para que no meu adiante... Aí, próximo... No meu adiante, eu sei... E olha só. Vamos lá. Dessa linha para trás é ontem, eu não posso mais acessar. Dessa linha para frente é amanhã, eu também não posso ainda acessar, mas eu posso no dia que se chama hoje, me posicionar, por conta daquilo, isso aí, dá glória a Deus, mas entende aqui, me posicionar por conta daquilo que está depois da linha. Vou dizer de novo, eu não tenho como voltar para trás da linha, e eu também não tenho como avançar na linha, mas o que eu tenho é olhando para frente, que eu não posso avançar de forma arbitrária. Mas existe um portal no dia que se chama hoje, diante de mim, e eu vislumbro o que tem na frente. Então no dia que se chama hoje, eu prossigo para o alvo. Agora, que alvo? É o alvo que vai além dessa linha e além dessa linha. Porque esse mesmo apóstolo Paulo está dizendo: se nós estivermos focados só nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então o que ele está ensinando? No dia que se chama hoje, eu me posiciono para avançar para aquilo que está diante de mim, porque o que está diante de mim não tem a ver com 70, 80 anos, não tem como passar o vídeo hoje de novo, não tem a ver com 70, 80 anos, tem a ver com uma eternidade pela frente, tem a ver com o dia em que eu estiver dentro de um caixão, e o meu espírito então puder voltar para Deus.
É sobre a eternidade. A gente passou um vídeo, algumas pessoas nos pediram do Francis Chan. E outros irmãos também usaram esse mesmo vídeo para dar exemplo sobre a eternidade. Ele bota um rolo de corda, de barbante, sei lá o que era aquilo. Uma corda gigante com a ponta vermelha. E ele fala, isso aqui é a nossa vida na terra. Nós estamos supervalorizando isso e perdendo todo aquilo. Quando na verdade nós precisamos, nisso aqui, trabalhar para todo aquilo. Resumo é isso. Então, por muitas vezes nós estamos nos perdendo, buscando as coisas dessa vida. E isso está colocando em risco toda uma eternidade. No que diz respeito àqueles que não entregaram a vida a Jesus, a morte eterna. Mas no que diz respeito àqueles que entregaram a vida a Jesus, salvação e reino. Esses dias nós estamos nos debruçando um pouco mais nesse tema. Por quê, pastor? E é muito interessante, abrindo parênteses, as parábolas de Jesus, elas falam do reino. A parábola das 10 minas e dos talentos, elas são muito semelhantes, elas falam do reino. E todas as outras parábolas. E essas especificamente falam sobre multiplicação daquilo que Deus depositou em nós. De dons e talentos. Exatamente para uma prestação de contas no dia que estivermos diante do Senhor. Quem está comigo até aí? E a ideia que tem no nosso subconsciente evangélico é de que no céu todos nós vamos viver de forma igual. Como socialismo, como comunismo, enfim, insistem em dizer. Mas Deus é um Deus justo. A base do seu trono é justiça e juízo. Não existe equivalência na justiça de Deus. Existe justiça de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu não. A gente está falando de Bíblia. Não sou eu. O que você quer dizer? Que no céu não vai ser todo mundo igual coisa nenhuma, irmão. Que ideia socialista é essa? As parábolas nos provam isso. E é um soco bem dado na boca do estômago, porque ele diz assim, porque recebeu um e disse, sabias que eras homem severo, que ajunta onde não semeaste, que semeias onde não colhes onde não plantaste. Eu escondi, eu enterrei, eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor diz, servo preguiçoso e mau. Se tu sabias disso, vamos trabalhar com a sua mentira, com o seu engano. Se tu sabias disso, você não multiplicou isso? Tira dele e dá para o que tem 10. Ou para o que tem 5. Quem está comigo aí? Ou seja, aonde está a equivalência? Porque da onde a gente vem, tadinho do que tem 1. Ele foi ruim. Então então pega do que tem 5 e dá para ele. Não. Tira dele e dá para o que tem 5. Pastor, o que você sente quando fala isso? Estão vendo eu suar? O que você quer dizer, pastor? Você tem que suar também. E eu também. E todo mundo aqui. O que o Senhor depositou em nós não diz respeito a nós. Hoje eu quero, hoje eu posso. Vamos continuar assim. O fim da vida chega e a gente vai, hoje eu quero, hoje eu posso. E o Senhor diz, servo mau é negligente. Eu só preciso dividir o que eu estou escrevendo nesses dias e o que está tirando meu sono. Eu quero te ajudar a ficar sem sono. Então o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Tem um alvo. Que alvo é esse? É o prêmio de uma vocação soberana revelada em Cristo Jesus. E que não tem a ver apenas com as coisas dessa vida, tem a ver com uma eternidade. Então, o que ficou para trás eu não posso mexer, mas no dia que se chama hoje eu posso me posicionar, porque eu fui salvo pela graça. Isso não vem de mim, é dom de Deus, para que eu ande em boas obras, aquelas que Ele estabeleceu para mim antes, de antemão, antes da fundação do mundo, para que eu andasse nelas. Então uma coisa eu faço, se eu tropecei, eu me levanto e me posiciono agora, porque eu ainda estou vivo. Porque eu ainda estou vivo. Tem alguém em casa aí, gente? Aleluia, vamos avançar. Porque quem somos nós? Aí meu tempo já está acabando, tá?
Quem somos nós? Eu quero te ajudar, eu quero compartilhar o que o Senhor tem falado conosco. Quem somos nós? Abre a Bíblia aí, ou coloca aí pra gente, Colossenses 2:23, por gentileza. Primeiro, 1 Coríntios 3, vamos abrir 9 e 10, diz assim: porque nós somos o quê? Cooperadores de? Então assim, irmão, essa não é uma palavra, essa não é uma palavra para colocar julgo, é só para abrir os olhos. Então quem nós somos? Protagonistas de um ministério? Não, cooperadores. Uma vez eu estava orando e o Senhor falou assim: Rodrigo, quando você é menino você quer fazer muito, depois você amadurece um pouco, você equilibra e passa a entender que você tem que se tornar e fazer, e equilibrando a equação. Mas quando você chega no lugar de maturidade, você aprende a não atrapalhar, porque quem faz sou eu. Por favor, irmão, não olhe para mim como alguém, como só eu sendo alvo dessa palavra. Por favor, se veja no contexto. É difícil a gente ter empatia. Ou nesse caso, não estou falando de empatia, porque senão você teria que só se colocar no meu lugar. Não é sobre isso que eu estou falando. É muito difícil a gente se colocar num lugar de humildade para dizer: essa palavra é para mim. Eu estou aqui rendido com tudo que eu estou falando, para que o Senhor desenvolva isso na nossa vida. Mas eu quero te ajudar a pensar. Está comigo até aqui? Então, ele diz assim, ó: porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Está comigo até aí? Qual outro texto que eu pedi, por gentileza? Colossenses 3. Tudo quando fizerdes, fazei-o de quê? Não de coração parcial. Então, vamos lá. Eu não sou protagonista de nada. Aí você vê se você é. Nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Agora outro texto está dizendo: então quando você for trabalhar, fazei de todo o coração, não com coração parcial, não com coração com segundas intenções, não com decisões unilaterais. O texto está dizendo: tudo que você for fazer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Você trabalha no Kids, você não trabalha para mim. Você trabalha na música, você não trabalha para mim. Aonde você trabalha? Você não trabalha para mim. Nós não somos patrões de ninguém. Porque no dia da prestação de contas, eu não estou sentado em trono nenhum. E o contrário também é verdadeiro. Por que você está falando isso, pastor? Porque no dia do julgamento, somos nós e o julgador, e o juiz, e o Senhor. Então qual é a consciência que nós precisamos ter? Que tudo que a gente fizer, Deus quer nos levar para um lugar de pureza, para fazermos de todo o coração como ao Senhor, porque nós não ficaremos sem o galardão. Vamos falar de dinheiro aqui rapidinho? Vocês estão percebendo que as nossas palavras de oferta estão diminuindo? O tempo? Eu estou trabalhando para acabar a palavra de oferta, e nós vamos trabalhar nas escolas isso. Sabe por quê? Porque o dinheiro precisa ser entregue ao Senhor. Você lê a Bíblia, irmão, na escola você vai aprender mais sobre isso. Você lê a Bíblia, porque da igreja dele ele cuida, porque ela não é minha, ela não é de ninguém, ela é dele. Quem eu posso prejudicar quando eu penso que eu tenho algum dinheiro? A mim mesmo, a minha casa e a minha descendência. A gente acabou de chegar de Itajaí e eu chorava bastante dizendo:
meu pastor faz a mesma coisa há 20 anos. E a cada ano que passa, né, Daniel? O que é Itajaí no contexto de Rio de Janeiro e São Paulo? Ele sempre bateu na tecla. O mundo vai vir para Itajaí. Sempre bateu, né? Com a mesma simplicidade, com o mesmo coração, milhares e milhares de pessoas. Sabe por quê? Aí a palavra ontem do pastor Gustavo Lara de manhã foi, como diz o César, só socão. Ele falando, sabe por que nós não nos alimentamos? Sabe por que nós naufragamos muito fácil nas tempestades da vida? Porque nós não nos alimentamos de Cristo, nós estamos raquíticos. Ele falando, tolo é quem pensa em si e numa boa vida. E se tratando de gente que já tem 40 anos para cima, como muitos aqui, tolo é ficarmos brigando por coisa pequena. Agora já é sobre os nossos filhos. Tolice é burlar o que Deus estabeleceu, achando que os homens não veem e Deus... Nunca soou tão forte no meu coração aquela velha frase da tiazinha. Os homens não estão vendo, mamãe não está vendo, papai não está vendo, mas Deus está vendo. Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem havemos de prestar contas. Então não tem mais como a gente vestir uma capa religiosa. Tem como a gente descer a casa do oleiro e dizer, Deus, assim, não dá para sustentar uma coisa que o que eu preciso é da tua graça, porque eu preciso olhar para aquilo que eu fui conquistado por ti. Tem alguém aí comigo nessa manhã? Então tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Amém? Então eu estou falando isso, e aí eu posso falar de duas coisas de forma bem rápida e objetiva. Primeiro, quem nós somos, cooperadores, e como temos que trabalhar, servindo ao Senhor, porque nós somos da geração que nos chama de voluntários. Eu tenho dificuldade sim com essa palavra, eu estou buscando um jeito da gente mudar isso, porque não tem, irmão, essa ideia de dizer que eu sou voluntário na igreja, da ideia de dizer que eu estou fazendo o maior favorzão para alguém. Nós somos cooperadores, irmão. Onde você mora, o que você faz, o que você vive, sua família, tem alguma dignidade na nossa humanidade para estarmos vivendo? Ou é graça sobre graça, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa? Então como eu posso me ver, eu nada contra diretamente a palavra, é para mim que ainda não consegui digerir, pensar que a gente é voluntário. Eu só consigo entender que eu sou cooperador de Deus. Que desde que eu me converti com 19 anos, eu estou tentando cooperar. E que eu preciso servir ao Senhor. Eu sirvo a homens servindo ao Senhor. E não sirvo ao Senhor para agradar homens. E eu não falo isso, a gente precisa só tomar cuidado. Eu não sirvo ao Senhor para agradar homens, isso é orgulho. É o contrário. Sim, Senhor, eu sirvo ao Senhor. E de alguma forma, o coração de homens é abençoado pelo fato de eu te servir. Quem está aí? Então a gente está chamando de voluntário. Por exemplo, João 5,17 diz: Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha e eu trabalho até agora. A gente veio no avião com um pastor amigo nosso, que já tem uma idade um pouquinho mais. Um homem que, rapaz, um homem de história. Que homem é aquele? Eu tenho o admirado cada dia mais e ontem a minha admiração aumentou muito. Como ele fala da obra de Deus, com prazer, o cara faz um monte de coisa na vida, tem as suas dificuldades, enfermidade que já teve, e como ele fala da obra de Deus? Ele falando, minha esposa coordena isso, meu pastor fulano coordena isso, o outro coordena isso. Eu falei, mano, só de você falar eu estou cansado, velho. O que você quer dizer? Porque ele é cooperador do Senhor. Se Jesus diz, o meu pai trabalha, eu trabalho até agora. A gente está dando muito mais valor à transitoriedade ou às coisas da vida transitória do que a eternidade nossa e dos nossos. Porque a dos nossos depende de nós. Não depende diretamente, mas depende de sermos a referência para eles. Referência de pais e mães perfeitos? Não, irmão. Dentro de casa eles sabem quem nós somos. Mas a referência de pais e mães quebrantados diante do altar do Senhor
que se submetem a
Você está comigo nessa manhã? Quem está entendendo isso? Por que a gente está falando isso? Porque para desenvolver a nossa salvação, nós vamos ter que ter essa consciência de que nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, e o dia se chama hoje, e a posição que precisa ser tomada precisa ser agora, porque quando Ele voltar na sua segunda vinda, ou se nós voltarmos para Ele antes, quando descermos da sepultura, aí não há mais tempo. Aí não há mais tempo. Então, ao invés de eu acusar, eu vou mesmo precisar estender a mão. Então, realmente, ao invés de execrar, eu vou precisar oferecer um caminho de volta de misericórdia. Por quê? Porque Ele quer que todos os homens se salvem. Porque é o ano da graça. Porque eu também já pensei que Deus era injusto quando Ele abençoou Jacó. Jacó esculhambou muito. Ele não podia ter se tornado Israel. Não podia. Na minha cabeça não podia. Até que o Senhor um dia me disse: você podia estar pregando o meu evangelho se não fosse a minha graça sobre a sua vida? Eu disse: não, Jesus. Ele falou: eu também te chamei. E você não tem para onde ir. Vida é processo, meu irmão. Se quiser, eu não estou falando para você fazer. Mas tem gente que gosta. Também não tem nada contra quem faz. Mas se você quiser, faz essa tatuagem. Vida é processo. É nas costas, nas costas do peito. Brincadeira, vai não. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Amém? Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação a partir de quem nós somos. E no que diz respeito a desenvolver a nossa salvação, nós vamos precisar entender, e aí não tem como a gente continuar muito mais, realmente sobre galardão. Porque a Escritura diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, Cristo. E se alguém coloca sobre esse fundamento, ou construir um edifício de ouro ou prata, ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um no dia do juízo, a obra de cada um, ou no dia do julgamento, a obra de cada um se manifestará, e o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta. Olha aqui para mim, irmão. Cada um de nós pode construir o que for, mas nesse dia, todas as nossas construções serão descobertas. Eu vou repetir, irmão, para mim é muito mais fácil falar isso, é muito mais difícil falar isso aqui do que para você, porque você só está ouvindo. Mas eu estou falando porque é o que o Espírito Santo está requerendo de mim nesses dias. Só que eu não vou ficar com isso sozinho para mim de jeito nenhum. Eu estou colocando no seu colo esse negócio. Por quê, pastor? Porque eu posso construir o que for, irmão. Se for ouro, prata ou pedras preciosas, o dia vai mostrar. Porque sabe aquela ideia que a gente tem de que o dia do Senhor não vai chegar nunca? Sabe essa ideia? É igual mês que vem eu tenho que começar a pagar aquele boleto. Ah, ainda falta muito. Uma menina fez um convite para nós aí uns 6 meses atrás. Eu falei: caramba, John, 6 meses ele já está convidando. Convida uns 3 meses, né, para pregar. Aí ele me falou: pastor, aquela administração dia tal, levou uma semana ou 2 agora pela frente. Eu falei: caramba, já chegou. Chega, irmão. Ô, irmão, chega. E aí vai descobrir todas as obras. Mas quais as obras podem ser consideradas obras de ouro? Aquelas que têm como base o Evangelho do Reino de Deus. E qual é a pregação do Evangelho do Reino de Deus que Jesus aparece pregando? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o Reino de Deus, o Reino eterno, que terá sua plenitude nos dias vindouros, está disponível agora, e não se arrependa agora. Essa não era uma mensagem apenas, não era para qualquer um, era principalmente para religioso como a mim. E você que se veja aí, meu irmão, dá um sorriso. Quem está comigo até aí? Então, arrependimento, enquanto estamos no ano aceitável do Senhor, e arrependimento é mudança de
mentalidade para mudança de atitude, mas efetivamente mudança de atitude. Para onde isso me leva? Ou que tipo de construção é essa? É a que aponta para alguém que entende que o Senhor vai provar a obra de cada um. Então, no ano aceitável do Senhor ainda há tempo. Agora, se a obra for de madeira, feno ou palha, ela vai ser queimada. E este vai ser salvo como que pelo fogo. Eu não sei te explicar muito bem essa expressão, essa realidade. Mas hoje, quando eu estava orando, pensando nisso, eu imagino, recebe aí, Senhor, de ouro purificada, entra no gozo do teu Senhor, e entra nas questões de galardões, premiações eternas, ok? Agora, queimou, macho. O cara até vai ser salvo, diz o texto, como que pelo fogo. O que eu imagino? Ele queimando junto, quase não sendo salvo, mas como que pelo fogo. E aí essa igualdade, a gente vai falar sobre isso em escolas, essa igualdade que a gente tanto pensa que vai ter, não vai ter. Uns vão governar e outros não. Senão Deus seria muito injusto. E a base do seu trono é justiça e juízo. Então, eu estou falando bastante dessas coisas para a gente se matricular, para vocês se matricularem nas escolas, nós vamos anunciar já. Quem está comigo aí? Então, como temos que trabalhar, fazer de todo o coração para o Senhor. E aí a gente vai precisar finalizar hoje. Só mais 3 minutinhos. Hebreus 11:8. Com que consciência eu tenho que trabalhar? Hebreus 11:8. Com consciência de eternidade. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando falharmos, pastor? E quando nós falharmos nessa construção? Quando as falhas forem visíveis ou quando elas forem invisíveis? A chave está em Apocalipse 2:5. Ou visíveis aos outros ou não. A chave está em Apocalipse 2:5. E quando falharmos naquilo que estamos construindo, todo construtor está sujeito a falhas. Se você trabalha com construção civil, engenheiro, empreiteiro, você sabe o que a gente está falando. Numa obra, você contrata para uma obra. Nos últimos dias de obra, o empreiteiro, o engenheiro, ele trabalha para entregar. Aí depois, quando você entra na obra, na casa, naquela construção, você passa ali uma semana, você vê um monte de defeito, irmão. Um monte de defeito. E aí, o construtor, o engenheiro, o empreiteiro, que não conhece o Senhor, ou que não tem um caráter que busca se parecer com o caráter de Cristo, ele vai enrolar, ele vai dar migué, como diz o outro e tal. Mas que tem o caráter de Cristo, ele porque sabe que a obra dele, de tijolos, fala da construção dele, o que a gente chama de pós-venda, ele faz como que é o Senhor, não pós-venda. É a entrega de um serviço ao Senhor. Quem mora na casa sabe, pô, cara, tá vazando ali, tá quebrado ali, tá esquisito. Olha aqui esse rejunte, olha essa argamassa. Quem está comigo, irmão? Então você está numa construção na vida. Quando você bota o rejunte na tua relação com a tua esposa, quando você vai nas tuas relações, sejam quais forem, nas tuas empreitadas diárias, tem coisa para ser ajustada. E o inimigo vai usar isso, e tem coisa a ser ajustada. Vamos ficar aqui. E o inimigo vai querer usar isso para te pegar. Mas aí, esse texto de Apocalipse 2:5 é a chave. E se eu errar? E se eu tropeçar? Vida é processo, vida é construção. Então, todo construtor está sujeito a falha. Então, qual vai ser a chave que eu vou ter que ter em mãos durante a minha peregrinação nessa terra? Errou? Construiu alguma coisa meio torta? Lembra de onde você caiu. Não é se martiriza com a dor da queda. É lembra que você estava no lugar bem junto a mim. Você caiu desse lugar. Arrepende-te. Faz o caminho de volta. Qual é o caminho de volta? É o caminho da pureza das primeiras obras. Para de pensar que alguém te deve alguma coisa. Para de trabalhar querendo triunfar sobre o outro. Se você entende isso, pratica as primeiras obras, para que eu não remova do seu lugar o seu candeeiro. Se você não se arrepender, ainda dá mais uma chance, dizendo: eu quero mesmo que você não se arrependa. Eu não estou te ameaçando, mas eu vou mover do seu lugar o seu candeeiro, que é o candeeiro que representava a presença do Senhor na igreja de Éfeso, igreja cujo nome é desejado. Ele está dizendo:
se você fizer isso, eu não vou mover a minha presença. Mas se você não fizer, eu terei que remover a minha presença. Então, para que eu não remova a minha presença, se arrepende. Construtores de plantão. Não é mais sobre uma máscara evangélica, é sobre uma postura diária. É o que o meu pastor fala. Não é sobre quanto tempo, eu também já me gloriei de passar horas e horas de devocional. Não é sobre as horas que eu passo de devocional. É sobre não passar, ou conseguir passar o menos de tempo possível sem a consciência da eternidade das 24 horas do dia. Especialistas de neurociência dizem para você mentalizar coisas antes de dormir, porque enquanto você dorme elas são processadas e você vai alcançá-las. Ótimo! Que legal! A Bíblia diz o quê? Pensar nas coisas lá do alto. O pastor Rafael falou isso no dia dele. Ótimo, a Bíblia diz como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então qual é o melhor momento para a gente ler a Bíblia? Ou um dos melhores momentos, ou um dos bons momentos para lermos a Bíblia? Deixarmos o celular no cômodo de lá, não levarmos ele para a cama e lermos a Bíblia para que se cumpra um outro texto, os seus amados dois daí quando dormem? Antes de dormir, encher a nossa mente da palavra, porque no dia seguinte o que vai acontecer? Durante a noite muita coisa vai estar sendo construída, e no outro dia construída. Então já não é mais sobre quantas horas eu passo no devocional. Até porque eu vi um amigo meu falando isso, eu achei muito interessante, eu não quero entrar em polêmica aqui. Ele falou assim: você já viu na Bíblia Jesus? Não quero entrar em polêmica, então você pode discordar, tá tudo bem, a gente só está conversando. Amém? Palavra de escoteiro? Ele fala: quando você viu na Bíblia Jesus orando em horário comercial, fazendo devocional dele em horário comercial? Complexo, né? Hã? É a opinião dele, eu achei só interessante. É claro que dá para fazer. Ainda mais quando o cara é adolescente ou jovem, está buscando emprego e tal. Agora, o ponto é, o desafio é trabalhar nesse trânsito com Jesus. O desafio é parar no estacionamento do mercado, 20 minutos que eu tenho no meu horário de almoço, consigo mais meia hora ali. Esse é o desafio. Esse é o desafio. O desafio não é dizer, mas eu também estava orando. O desafio é, enquanto em movimento, priorizo ele em tudo. Esse é o desafio. Tá? Nada contra, irmão. Ora o horário que você quiser, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Para a gente não trocar, eu fico 3 horas durante o horário comercial orando, para que Deus opere. E igual fazer jejum. A gente jejua, depois entrega na churrascaria. Já fiz isso, irmão. Você acha que não? Não é sobre deixar de comer, é sobre o princípio espiritual e aquilo que se move. Amém? Aí não dá para a gente entrar muito aqui agora. Então, e quando falharmos naquilo que estamos construindo? Apocalipse 2:5 na veia. Eu tô até acabando de escrever um material sobre isso. O amor que me amou primeiro. Tem escrito nesses últimos 4, 5 meses. Ele colocou a eternidade no coração do homem para que não vivamos de passado. Porque o trabalho de Satanás é nos prender em acusações do passado. E a gente não cuida na nossa vida da linha do tempo, o dia que se chama hoje. Quem está comigo até aí? Tinha muito mais coisa para falar, mas eu só quero terminar então. Para a gente ceiar. Isso eu falei se nós falharmos. E se falharem conosco? Efésios 4:32. Bota para mim aqui. Lucas 17, 3-6, por favor. Lucas 17, 3-6. Eu disse: e se eu falhar na minha construção, igreja de Éfeso, e se falharem comigo, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Por que perdoamos uns aos outros? Porque fomos perdoados em Cristo Jesus. O perdão que temos é o perdão que outorgamos. Então não é só sobre nós, é sobre o outro principalmente. Agora Lucas 17, 3-6, isso é interessante. Acautelai-vos, ou fiquem espertos, ou fiquem ligados,
E se o seu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo estou arrependido, vai ter que perdoar, cabeça. Que luta, né? Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Pegou, irmão? Estava tudo bem, até o Senhor ensinar isso a eles. Se o cara pecar com você no mesmo dia, 70 vezes 7, você vai ter que perdoar. Aí eles falaram: então vai ter que aumentar a nossa fé. Por que você riu? É pela fé. Eu não sei da sua história, é só você pensar nela. Não estou falando da sua história, vamos pensar num cidadão que vivia com o nariz cheio de cocaína e hoje é um pai de família que ama o Senhor. Alguém teve que ter fé para orar por esse cara, para pregar por esse cara, interceder por esse cara. Quantas recaídas, quanta fé de quem orou, quanto posicionamento em fé de quem intercedeu. Foi liberto ou não foi? Foi salvo ou não foi? Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Pronto, chegamos no ponto. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque o propósito da fé é galardoar aqueles que o buscam, é presentear na era presente, que fala sobre galardão e eternidade. Então, ponto. Se eu erro na minha trajetória, eu preciso me arrepender. E se erro comigo, eu perdoo 70 vezes 7. Por quê, pastor? Ou como, pastor? Se humanamente eu não consigo. Eu oro e digo: aumenta a minha fé. Então, uma sugestão de tópico de oração diário. Aumenta a minha fé, para que o perdão não seja verbal, seja real. É uma outra tatuagem boa. Essa já dá para botar aqui no antebraço. Quem está comigo até aí? Amém? Então, tudo que fizermos nessa vida trará uma recompensa ou um arrependimento. Tudo que fazemos ou não aqui, agora, refletirá na eternidade. Quando nos encontrarmos com Cristo, vamos ter arrependimento ou receber galardão. Por isso que eu falei que o cerne do Evangelho é arrepender-nos. Então, para a gente ceiar nessa manhã, uma das 2 ordenanças que o Senhor fez à igreja foi batismo e santa ceia. Então você que ainda não é batizado, se apresente ao pastor Marcelo. Estamos tendo turma de batismo lá na outra igreja. Tem pelo menos umas 15 a 20 pessoas nesse momento na escola de batismo. Porque a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Tem pastores que chegaram de uma outra igreja, lá na nossa outra igreja. Chegaram de uma outra igreja e não foram batizados. Sabia? Pastores. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então os caras vão se batizar. Então você que não é batizado, procure o pastor Marcelo para o nosso batismo. E hoje é noite de Santa Ceia, os nossos músicos podem vir. Qual que era o contexto da Santa Ceia? A última ceia que Jesus comeu com os discípulos. Ele disse: isso é o meu corpo partido por vós. Ele pega o pão, parte e dá graças. Ele diz: esse é o meu corpo partido por vós. E ele dá de comer aos discípulos. Então, no contexto profético, quando a gente fala profético, não é abstrato, não, é real. No contexto profético, o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando o seguinte: o meu corpo não é o pão, mas esse pão representa o que daqui a pouco vai ser feito do meu corpo. Ele vai ser partido para vocês comerem. Vão partir o meu corpo como eu estou partindo esse pão. Então eu estou dando graças agora pela traição, porque a traição me empurra para o propósito, e o propósito é que eu reparta a minha vida como um pão. Então façam isso em memória de mim, até que eu volte. Façam isso, porque ele fala também, porque depois desses dias vocês só vão fazer isso no reino do meu Pai. Ele está falando agora sobre as ceias das bodas do Cordeiro. Então falar sobre o anseio da eternidade, ou pela eternidade, é a gente parar de viver de forma religiosa a vida de igreja.
Se eu vou ceiar agora, eu tenho que ceiar em nome do Senhor Jesus. Não é me lembrar dos meus pecados e ficar bem tristão por causa deles. É me lembrar que Ele me perdoa os meus pecados para que eu ande nas boas obras. E fazer isso em adoração. Nós precisamos de uma igreja vibrante na adoração. Nós precisamos de uma igreja vibrante na devoção. Porque não é sobre uma devoção de alguém que clama a Deus para ele fazer alguma coisa para mim. Não é sobre a adoração quando canta só a música da hype e da vontade de adorar. A outra, aquela do poço. Junto ao poço. Essa adora. Não é sobre isso. É sobre uma eternidade. É sobre estarmos diante dele para sempre. E desde agora o fazemos. É ceiarmos de todo o nosso coração dizendo: obrigado porque eu sou igreja. Aí você fala: pastor, você fala isso, eu até entendo, mas não queima no meu coração. Então pela fé vai orar e fala: Deus, será que eu sou igreja? Será que eu entendi o que é ser igreja? Então eu preciso voltar para casa e dizer: Deus, eu quero viver a vida de igreja, porque só a vida no corpo, só a saúde no corpo, só a cura no corpo. Eu preciso viver isso. E é assim que a gente vai ceiar nessa manhã. Amém? Não é sobre a canção do momento, não é sobre a melodia legal que eles fazem, mas é exatamente sobre eternidade. Nós não ceiamos porque a gente é batizado. A gente é batizado porque a gente entendeu salvação e reino. A gente ceia porque entendeu salvação e reino, por isso fomos batizados. Porque faz parte do combo, faz parte do plano eterno, faz parte da realidade espiritual na qual nós fomos inseridos. Não existe para nós a opção de não fazermos, ou de fazermos como se estivesse ali no caixão. Nós o fazemos porque fazemos parte do corpo de Cristo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado, e nos livra de toda injustiça. A graça salvadora não é uma possibilidade de eu viver uma prática de pecado, mas é um caminho aberto de volta, se caso eu tenha tropeçado. É a graça salvadora que me educa a viver, porque existe uma eternidade em jogo. Amém? Hoje foi quase uma revisão, né? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Levante as suas mãos aos céus. Os irmãos podem ir nos servir os alimentos. Nós vamos ministrar ao Senhor nessa manhã. Eu queria te encorajar a levantar as suas mãos e liberar a sua voz em oração nesse lugar. Do meu tempo